Boa noite, amigos. Muito boa noite. A revista Exame publicou na edição desta semana que passou o ranking nacional das cidades onde há grandes oportunidades para o empreendedorismo. São as empreendedoras buscando, então, trabalho, construção, emprego, lucro. E Londrina é a 17ª colocada. Maringá está na frente e Curitiba na frente de Maringá e de Londrina. Mas bom para o Paraná. São cidades importantes em que a revista Veja classifica como ótimas para se fazer negócios. Agora, com a situação que aí está, não fica muito fácil, não. O pessoal está realmente... leu a matéria na Veja, leu na Folha de Londrina, leu na minha coluna. Hoje a Folha voltou a publicar, mas o pessoal está realmente fazendo as contas. Olha, mas você já decorou a sua casa para esse Natal? Então venha conhecer a Casa Natal, onde você encontra tudo de decoração natalina. A Casa Natal chegou a Londrina para deixar o seu fim de ano ainda mais especial. A Casa Natal traz as mais belas novidades e tendências de Natal, com ótimos preços e produtos encantadores. Uma loja no Catuai Shopping, na Ala Nova, em frente à Iodice, e outra no Shopping Boulevard, no piso superior, em frente à Riachuelo. Na Casa Natal, você encontra tudo para a decoração do seu Natal. E estamos com o nosso grande amigo Almir Rockenbach, consultor. O professor Almir está aqui com a gente. Almir, boa noite. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Almir, o Brasil está de volta ao passado? Com certeza. Inclusive, a Veja traz uma reportagem nesse sentido, né? De que a política econômica implantada pela presidente Dilma se caracteriza hoje como uma eficiente máquina de retrocesso. Os números dizem isso, né? Hoje, por exemplo, a participação da indústria no PIB é de 10,9%. Em 1950, essa participação da indústria sobre o produto interno bruto era de 11,5%. Então, o Brasil está encolhendo. Está voltando ao passado, Militão. Lamentavelmente, é isso que está acontecendo. Se o Pedro Álvares Cabral estivesse vivo, ele diria: socorro, o Brasil encolheu. É verdade. Diria exatamente isso, Militão. Almir, é uma tristeza. Almir, e o que faz o povo brasileiro? Domingo agora, eu acho que houve pouca divulgação, foi apenas pelas redes e tal, e de internet e tal. Mas o povo não foi às ruas, muito pouca gente. Eu acho que devia ter muita gente na rua, né? Vamos medir isso pelo lado do desemprego. Vamos. Você tem hoje, pautado até pelo CAGED, você tem uma perda de 50 empregos com carteira assinada por hora. Cada hora o Brasil perde 50 empregos com carteira registrada. Isso significa dizer que durante um dia, 24 horas, o Brasil estaria, vamos fazer as contas aqui, o Brasil estaria perdendo 1.200 empregos por dia. Por dia, por 24 horas. Ou seja, 36 mil empregos por mês. Meu Deus. Isso é muita coisa, gente. Segundo o IBGE, olhando para o cadastro do CAGED, o país tem hoje 2.100.000 desempregados. 2.100.000 desempregados. Segundo o cadastro do CAGED. Do CAGED. Significa que é o cadastro do Ministério do Trabalho. Significa que pessoas que estavam com a carteira assinada. E perderam emprego. E perderam emprego. Esse povo não foi para as ruas. É verdade. Estranho. Não tem explicação. 2.100.000 desempregados no país. Ontem houve uma manifestação pelo impedimento da presidente. E isso não aconteceu. Então, o que querem os desempregados do Brasil? Querem emprego ou querem alcançar o Bolsa Família? Essa é a pergunta. Porque se estiver a favor do governo, o que eles querem é um Bolsa Família, uma bolsinha esmola. E me parece que isso não é verdadeiro. O impedimento só acontece se houver grande participação de populares nas ruas. Do contrário, não acontece. Não, com certeza não acontece. Não acontece. A gente já sabe de quem depende. Quem está na presidência da Câmara, quem é o presidente do Senado, estão envolvidos. Eles estão citados no Lava Jato. Exatamente. Né? Estão citados. A grande saída desse país, nesse momento, é a Lava Jato.
ela tem um balanço extraordinário, né? Da quantidade de processos que abriu, de gente que prendeu, de capital que recuperou, de dinheiro que havia sido surrupiado, que fez retornar para os cofres da Petrobras. É um balanço extremamente positivo. Nesse momento, eu acho que a grande limpeza, que a higienização que possa ser feita no poder público e fazer uma varredura bastante grande desses corruptos, está a depender de dois personagens que estão presos. Um é o Bulay e o outro é o Delcídio. Se deles vierem uma delação premiada pelo que sabem e pelo que podem esclarecer nesse país, então nós vamos fazer, a justiça vai poder fazer uma grande faxina entre os poderosos. Esses dois são do Mato Grosso, né? Os dois são de Campo Grande. De Campo Grande, os dois são de Campo Grande. De Campo Grande. Um Bulay é um grande pecuarista. Uns 10 anos atrás, pelo que me consta, ele tinha alguma coisa como 150 mil cabeças de boi. Nossa. Hoje ele converteu esse patrimônio, pelo que li e pelo que pude verificar, numa dívida de 1 bilhão e 250 milhões que deve ao BNDES relativamente à construção de uma usina de álcool que não deu certo, que não funcionou. Você acha que o Ministério Público está convocando o Lula? Sim, eu acho que ele vai ter que depor... Acho que essa semana. Essa semana. Essa semana. Ele está obrigado a depor essa semana em Brasília. A depor. Né? Mas ele não vai... O depoimento dele dá para saber desde agora, né? Ele vai dizer que não sabia de nada. Não sabia de nada, ele nunca soube de nada. Nunca soube de nada, não sei, não vi, não quero saber. Não quero, é mais ou menos isso. É verdade, é verdade. Mas a abertura do segredo bancário, do sigilo bancário do filho dele, sim, eu acho que aí vai explicar algumas coisas. Vai ter um movimento financeiro aí que pode pegar o Lula pelo calcanhar. Almir, interessante que o povo não vai para as ruas. Não seria que o povo estaria cansado e concluiu que, de tanto ver pela TV, não adianta, porque o povo o povo vota. Se não votar, é multado, correto? Punido. Aí o povo já viu que não adianta, vota nos caras e eles tomam conta do poder e aí eles deitam e rolam. Deitam e rolam. Por exemplo, eles usam o regimento interno da Câmara, do Senado e vão levando, vão empurrando do jeito que dá. Na verdade, e aí o povo fica descrente. Eu vejo que essa descrença tem alguma razão em cima daquilo que disse lá atrás o Rui Barbosa, né? Sim. De tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver agigantar-se o poder na mão dos maus, de tanto ver crescer as injustiças, o homem chega a desanimar da honra, a ter vergonha de ser honesto. É verdade. Eu acho que essa é uma sentença dita por Rui Barbosa que faz muito sentido nos dias de hoje, né? O povo está desanimado, mas esse desânimo não pode contaminar o poder que tem o povo quando ele vai às ruas. Ele não tem poder nenhum dentro de casa, ele tem poder nas ruas, nas manifestações. Na rua, exatamente. Aí que se expressa o poder popular. O verdadeiro poder popular tem que estar nas avenidas. Almir, agora na quarta-feira o Supremo Tribunal Federal vai julgar o Fachin, que é aqui do Pará, gaúcho, que mora em Curitiba, nomeado pela Dilma para o Supremo, é bom que se diga, não é? Eleitor da Dilma, Eleitor da Dilma, ele confessou que votou na Dilma. Exatamente. Está lá no Supremo Tribunal Federal. Defensor do Sem Terra. Defensor do Sem Terras, né? Depende dele. Agora, onde é que já se viu? O Supremo tem que determinar o rito processual. Isso é papel do Legislativo, da Câmara. Legislativo. Da Câmara. A decisão está usurpando o poder da Câmara. Exatamente. A decisão é exclusivamente política nesse momento. Exclusivamente política. É política. Ele vai decidir, não pode isso, pode aquilo e acabou. E eu o povo? acho, e o povo que está... Porque ele recebe o dele no fim do mês. Todo ministro, o funcionário público recebe o dele no fim do mês. Ele bastante. É funcionário público. E recebe bastante. E recebe bastante. E o povo desempregado? E as lojas estão fechadas em Londrina, em Maringá, e se multiplicam em Curitiba? Comércio fechando as portas. Essa é a crise que nós estamos vivendo. E como já disse aqui algumas vezes, vou repetir. O país vive hoje a pior crise de todos os tempos. Esta crise se caracteriza como uma crise de renda. Ela é um negócio dramático e o governo não tem hoje nenhuma condição política e administrativa de reverter esse quadro. E nem moral. Não tem, nem moral. Não tem condições.
Então é preciso que esse impeachment aconteça, né? Ou, como se diz, fazer um recall, né? Um recall. Um recall, que é uma ideia do professor Galdino Cardim, aqui de Maringá. De Maringá. Advogado que deu uma entrevista para faz muito sentido essa ideia para dele. O Jogo do Poder. Exatamente. Ele é autor de um livro. É autor de um livro. É interessante o recall. Muito interessante, porque você veja bem, se você compra um veículo e esse veículo apresenta um defeito, as empresas, as indústrias, os fabricantes chamam esses veículos para fazer o recall, para fazer uma reparação, para fazer um conserto. Ela já porque ela vai ser processada. Exatamente. Então esse governo atual tem tanto defeito, tem tanta inoperância, tem tanta incompetência instalada no aparelhamento do Estado, que precisa necessariamente de que seja feito um recall, para que se estabeleça um processo de concertação nacional. Não tem outra saída. Nós temos que caminhar por aí e o povo precisa participar. Atenção, 2.100.000 desempregados. Venham para a rua. E vai aumentar. Do jeito que vai aumentar. Vai aumentar. 50 empregos por hora, né? 50 desempregos por hora. Todo dia tem gente desempregada. Todo dia. Até quando? Quer dizer, o povo... Recall, gente, é isso que o doutor Galdino Cardim disse e o Omir disse aqui. É ter o direito, o povo, de sacar o cara que ele vota, não é isso? Exatamente. Como diz o Cardim, quem pode mais para eleger, votar e eleger, pode o menos. Pode menos para retirar, para sacar o sujeito de lá. Entendeu? Você, mas esse cara não está trabalhando. Votamos num cara e não está fazendo nada. Está roubando, está deixando roubar e não podemos sacar o cara? Faz um recall porque a Constituição não permite. Ora, permite que ele faça o errado e o povo não pode nada? É exatamente isso, Milton. E o povo recorre para a justiça, para os tribunais de Brasília, e eles são nomeados pelo pessoal que está no poder, então fazem o jogo de quem está no poder, não é isso mesmo? Exatamente. E o recall seria uma modernização do processo. Seria a democracia verdadeira. A verdadeira democracia, porque o povo chama para o recall, né? Eu acho que seria uma forma de modernizar. Almir, em um minuto você tem mais o que dizer para o povo que está cabisbaixo, para baixo, sofrendo as consequências, não sabe o que fazer. O que dizer, né? Para frente, Corinthians, que representa o povão, eu acho que é por aí. Nós temos que ter coragem, fazer um enfrentamento, fazer movimentos. Ir para a rua, se precisar de novo. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Não tem outra saída. Não tem outra saída. É isso. Porque quando se instala num governo corrupção, com incompetência, aí é o fim dos mundos, né? É verdade. É o pior dos mundos, sim. Professor Omir, muito obrigado. Um abraço grande. Um grande abraço. Boa semana, Omir. Voltamos já com o programa Militão e Militão. Depois do sucesso do Golden Park 2, não perca neste final de semana o lançamento do Boulevard Praça Residencial. O único loteamento aberto com praça, futebol society, academia ao ar livre, playground e a 5 minutos do centro. Boulevard Praça Residencial. Loteamento aberto com terrenos residenciais e comerciais a partir de 250 metros em condições facilitadas. Plantão todos os dias no local, Avenida das Laranjeiras, 3000. Mais um empreendimento, Teixeira Osman. As baterias MaxLife são desenvolvidas com a mais alta tecnologia, garantindo muita energia e desempenho para o seu veículo. Toda a linha MaxLife é certificada com os selos ISO 9001 e Inmetro. Quando for trocar a bateria do seu carro, exija qualidade. Peça MaxLife, baterias MaxLife. Quem tem, não troca. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Muito bem, estamos de volta. Olha, você passe na Hashimitsu e eu tenho certeza que você vai achar tudo muito gostoso, muito bonito e vai levar para casa. Hashimitsu aguarda você.
Você que vai almoçar ou jantar, vai direto ao Jin-Jin, a comida chinesa mais saborosa da cidade e da região, aqui no Catuai. É o Jin-Jin Salário de Mestre. Na compra de refeição mais bebida mais sobremesa, você ganha uma raspadinha. Na compra de mais uma bebida, mais um temaki ou mais sobremesa, ganha 2 raspadinhas. E concorre a um salário de R$5.000 todo mês por 1 ano, mais 10 mil em prêmios instantâneos. Muito bem, nós estamos recebendo hoje uma dupla de advogados, pai e filho, né? O doutor Loriberto Gonçalves. Boa noite, Loriberto. Boa noite, Militão. Bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui mais uma vez e na tua companhia. Vamos conversar um pouco. E o doutor Leonardo Gonçalves, jovem advogado. Boa noite, Leonardo. Boa noite, Militão. Muito obrigado pelo convite aí. Estamos para tratar alguns temas interessantes hoje. Vamos lá. Olha, eles têm muita coisa que não vai dar tempo hoje, tenho certeza, mas vamos lá. Primeira coisa, advocacia preventiva. Muita gente faz negócio, vários negócios, e esquece de contratar um advogado para ajudar, acompanhar a documentação e tal. É um assunto que vive acontecendo, depois a pessoa faz um negócio, dá tudo errado, perde dinheiro, aí corre atrás do advogado, e aí às vezes não tem o que fazer, ou se tem, vai... Como é que faz? Qual é o seu conselho, doutor? O nosso conselho, Militão, é que sempre que alguém for fazer qualquer negociação, a advocacia preventiva ela se aplica tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física. Nós vamos dar um exemplo aqui, bem rápido, pessoa jurídica. Por exemplo, nas tratativas com os direitos dos funcionários. Quem faz uma advocacia preventiva sempre vai, em caso de ter alguma ação judicial, uma reclamatória trabalhista, sempre vai ter um ônus muito menor do que aquele que não age de acordo com a orientação de um advogado preventivamente. Também a pessoa física, que faz efetivamente muitos negócios, todo mundo negocia, é importantíssimo que se contrate um advogado, seja para a compra de um terreno, seja para a compra de um imóvel, enfim, qualquer coisa que tenha um determinado volume. Por exemplo, nós temos, por exemplo, um dos exemplos aqui de Londrina, são de pessoas que foram lesadas, porque não contrataram o advogado e compraram os imóveis que, na realidade, esses imóveis não eram daquela pessoa. Ou seja, foi-se num cartório, fez uma escritura e aí a pessoa vai lá tomar posse e fica sabendo que realmente caiu num golpe e aí fica difícil de reaver aquele dinheiro. Às vezes, o golpe é dado por quem, de fato, é o proprietário. O proprietário anuncia, vende diretamente aí, normalmente não é imobiliária, deixar bem claro isso, coloca lá um anúncio abaixo de preço de mercado, vende para várias pessoas, depois de um determinado tempo, põe a mudança dele no caminhão, vai embora, some do mapa e ficam aí 4, 5 pessoas que compraram, entre aspas, aquele imóvel e vão ficar brigando. Efetivamente, apenas uma dessas pessoas é que vai ter direito efetivamente sobre o imóvel e os demais vão ter um prejuízo aí que, quando o advogado for contratado nessa época, aí dificilmente terá condição de reverter essa situação. Pessoas em Londrina que adquiriram esses imóveis, concluíram a escritura e ainda assim perderam a posse. Agora, o domínio também é a propriedade. É também necessário que a pessoa que vai comprar procure um cartório de padrão, um cartório realmente que ofereça segurança, não é? Não é qualquer cartório de zona rural, porque às vezes o cara vai num, depois vai no outro e faz isso. O problema, Militão, é que, na verdade, o cartório, se você chegar lá com uma matrícula, tal, que está no nome da pessoa, uma pessoa se identifica, tem lá os documentos e apresenta para o cartório não tem a obrigação de ver se aquilo é verdadeiro ou não. Então não é culpa do cartório. E são vários cartórios. Então, o que eles fazem? Usando essa brecha, eles fazem, se for vender para 5 pessoas, faz uma escritura em cada cartório. Na verdade, o cartorário fez o que estava dentro da lei. É por isso que tem que, preventivamente, contratar o advogado. Aí sim o advogado vai fazer todo esse detalhamento e vai descobrir esse tipo de questão, né? Financiamentos também. Financiamento em casos de
financiamento, principalmente financiamento a longo prazo. O que acontece? A pessoa se empolga, vai comprar um imóvel, vai comprar um veículo, qualquer coisa. Vai lá e assina porque está naquela emoção e tal, tudo. Não analisa que uma questão, uma cláusula que seja, que está ali mal colocada, ela vai ter um reflexo muito grande, porque se é R$100 hoje de diferença, não são R$100, analisa isso em 30 anos. Você já multiplica R$100 por 30 anos, por mês, R$100 por mês em 30 anos, você já vê. E tem mais outras coisas que vão se acumulando uma sobre a outra. Então, isso daí também precisa e merece uma análise cuidadosa, né? Porque tem juros, tem as parcelas, os acréscimos, multas, tudo isso, exatamente. Né? Que a pessoa leiga, ou às vezes bem intencionada, mas não conhece, sem a proteção de um advogado, sem o aconselhamento, isto é, sem a advocacia preventiva, ele pode depois se embananar, né? Exatamente. E aí se arrepender, puxa vida, por que não contratei um advogado? Seria mais fácil, né? Evitaria tanta coisa. Sem dúvida. Perder dinheiro, ficar estressado. Às vezes tem gente que fica doente. Exato. Né? Exato. É isso. Bom, vamos conversar um pouco aqui com o doutor Leonardo Gonçalves. Nós temos aqui a ilegalidade do decreto, doutor. O decreto número 442 de 2015 do Estado do Paraná, que entrou em vigência desde fevereiro. O que diz esse decreto, doutor? Que está assustando esse decreto o empresariado de modo geral? Tem assustado nossos clientes aí, o empresariado em geral, principalmente as empresas que são inclusas no Simples Nacional. As empresas que importam ou adquirem bens importados de outros portos que não de Porto de Paranaguá, elas estão tendo que pagar, após esse decreto, a diferença do ICMS, que antes o ICMS estadual era 4%, e quando esse bem chega no Estado do Paraná, por esse decreto, ela é obrigada a complementar o valor do ICMS estadual, que em sua maioria é no valor de 18%, ou seja, complementar a diferença, que era 4%, foi para 18%, então os 14% tem que ser complementado. Nós estamos entendendo que essa regra não é legal. Por quê? Porque o Estado do Paraná tem notificado várias empresas para que façam o pagamento desde a época de vigência da lei, que seria fevereiro. E nós entendemos que teria desrespeitando o princípio da anterioridade, ou seja, o Estado do Paraná fez a lei para complementar. Então essa complementação só deveria iniciar a partir do próximo ano fiscal, ou seja, do início de 2016. Mas eles têm cobrado e têm pressionado até os clientes para que façam o pagamento sob pena de incidência de multa e juros e etc. E tem retroagido, quer dizer, tem cobrado de fevereiro para cá. Isso, de fevereiro para cá. Quase um ano depois, quase. De fevereiro para cá, quase um ano depois, porque os nossos clientes têm recebido as notificações lá, fizeram defesas administrativas por conta deles, né? E acabou que não foi reconhecida essas defesas administrativas e eles fizeram como se fosse uma proposta de que se eles pagassem esse valor que nós acreditamos indevido, não incidiriam as multas, os juros e etc. Essas empresas do Simples, por exemplo, não podem utilizar créditos para compensação? Não, elas não podem. Justamente que também está previsto no decreto que e essa diferença do ICMS só vai incidir sobre as empresas que não utilizam o sistema de substituição tributária, que nós chamamos, né? Ou seja, dos créditos de ICMS. Então, tem ficado um ambiente bem complicado para os nossos clientes, porque quando você adquire um bem que ele é do exterior, você leva em conta o valor e os impostos que incidiriam na época da aquisição, certo? E isso foi uma surpresa para eles. Por quê? Porque esse valor do ICMS da diferença não estava incluso nos custos da operação deles. E agora o Estado do Paraná tem cobrado isso das empresas, né? E nós entendemos que dá até para entrar com mandado de segurança contra a decisão administrativa da Fazenda do Estado do Paraná, né? E tem alguns clientes que estão até pedindo esse serviço para nós. Porque isso foi feito através de decreto, por parte do governo, do Poder Executivo. Isso, foi um decreto do Poder Executivo. Não discutiu o assunto, não botou em votação nada? Não, essa é uma outra ilegalidade que dá para nós questionarmos, né? Porque nós entendemos que um aumento ou uma diferença de ICMS deveria ser feita apenas por lei estadual e não por meio de decreto. É verdade. Então você considera que dentro da lei
essa ilegalidade do decreto, ela pode realmente, pode valer um mandado de segurança, quer dizer, pode se conseguir para impedir essa cobrança desse período aí de fevereiro para cá. Sim, eu entendo que sim, que pode impedir essa cobrança, e porque tem prejudicado muitas empresas, né? O Estado do Paraná nem deu uma possibilidade de planejamento, né? Porque, por exemplo, se fosse feito o decreto, e aí só cobrasse no próximo ano, a empresa poderia se rearranjar, poderia pedir uma importação pelo porto de Paranaguá, que daí não incidiria essa diferença. Então, é uma questão que cortou qualquer tipo de defesa, né, do empresariado, né? Na Bahia é 4% só, 4% de ICMS, porque quem importa, eu sei, tem um amigo que importa automóveis via Bahia da Argentina, ele desembarca da Bahia, 4% disso. E aqui no Paraná subiu para 18%. Sim. Então quem pagou 4%, o governo, e por esse decreto, vai ter que complementar. Vai ter que complementar. É muito caro. E com juros e correção, certamente. Sim. Não é? Aí que entra o advogado, né, doutor Lerber? Isso. É isso aí. Leonardo, então, quem quiser saber mais detalhes, onde fica o escritório aqui da dupla? Fica aqui na Souza Naves? Souza Naves, 182. Souza Naves, 182. 10º andar. 10º andar. Sala 1004. Sala 1004. Isso. Perfeitamente. Bom, é isso aí. Doutor Loriberto, concordo com ele. Olha, em todos os setores de atividades, da sua atividade, do seu negócio, da economia, seja qual for, seja o agronegócio, seja o comércio, seja a indústria, ou seja particular, a advocacia preventiva é necessária. É isso? Sem dúvida. E, doutor Leonardo, eu acho que o pessoal precisa realmente entrar com mandado de segurança contra o governo do Estado. Sim, não é? sim. É um direito que tem. Sim, né? Perfeito. E a justiça que vai estudar e que tem que decidir a respeito. Tem. Tá certo. Doutor Loriberto Gonçalves, um abraço grande. Boa semana. Para você também. Bom trabalho. Então. Obrigado. Aí e o jovem aqui, o doutor Leonardo Gonçalves também, viu? Sucesso para você. Obrigado. Bom trabalho. Obrigado, e você que está em casa, olha, procure um advogado, não adianta procurar depois. E não adianta dizer, não, isso aqui eu vou quebrar o galho, que não vai. É só através da justiça, não é isso? Isso. Obrigado, gente. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Boa noite.